Fala rapaziada, Flageral TV na área e hoje eu vou trazer para vocês todos os resumos sobre essa situação da Leila versus Flamengo e também sobre os erros de arbitragem, né, totalmente sem querer dos árbitros, do VAR também. O VAR ele foi convocado por político aqui do Rio de Janeiro para poder esclarecer os problemas, porque foi censurado o áudio, né? Só foi para o Palmeiras e para o São Paulo o áudio dessa partida. E também a gente vai mostrar para vocês aqui, através do canal Ser Flamengo, do Túlio. O Túlio fez uma live bem completa e eu vou mostrar para você um cortezinho em relação a essa intenção da Leila de subir ao topo do futebol brasileiro, passando por cima de tudo que foi acordado, principalmente com o Landim, né, em relação ao fair play financeiro e também gramado sintético no Brasil. Já já vocês vão entender o porquê. E em relação a esses erros de arbitragem, se não fossem, melhor dizendo, esses erros, o Palmeiras não teria 55 pontos, e sim 40 pontos lá no meio da tabela. Vamos começar pelo Túlio e o link da live completa está aqui na descrição do vídeo. Ela, em entrevista à Record, ela sugere uma virada de mesa, né? Ela tenta dar um golpe no futebol brasileiro, sugerindo criar uma outra liga com o campeonato sem o Flamengo, né? E lembrando, todo mundo, ó, aplaudindo, o PVC aplaudindo, Danilo Lavieri achando maravilhoso. E a gente tem que lembrar também, gente, que nesse meio tempo, tá? Que o Landim, ele tinha aceitado diminuir as receitas do Flamengo em troca da discussão disso aqui, tá? Dessas condicionantes importantes, estruturantes para o futebol brasileiro. Que os direitos internacionais não fossem tratados como um produto do bloco, que tivesse início imediato da discussão do fair play financeiro, discussão dos MCOs, né, dos multiclubes, e padronização dos gramados, né, incluindo lá o ajuste que teria para o Palmeiras. Tá? A Leila matou isso aqui tudo, tá? Ela impediu, ela articulou para que não fosse discutido dentro do fair play. Eu explico tudo isso no vídeo, que padroniza tudo que beneficiava ela, ou seja, o fair play financeiro, ela beneficiava o Chalde, porque ela falou que teria que esperar o da CBF, ok? E os gramados, por óbvio, né, porque o gramado dela é um gramado, né, feito né, de artificial, então ela não quer isso, porque o que o Sami Chalde vai apresentar é também a uniformização dos gramados sintéticos, que é interesse dela isso. A Assembleia foi lá, você vota, não votou a favor, acabou, né? A questão do valor mínimo garantido, que só teria validade se a Liga já estivesse em funcionamento, né? Que o Flamengo propôs mudar o estatuto, o que, gente, como eu disse, não é problema. A própria Leila tenta fazer isso desde 2023, ela quer quebrar aquela necessidade de unanimidade, isso não é ilegal. Dizendo que a liminar foi desnecessária, né? Aí é cada um das partes, né? Eu vou lá, eu processo, deixa eu pegar aqui o... né? Pô, me senti prejudicado pelo Silvio, fui lá, né? Então, assim, né? Críticas diretas ao Flamengo, acusa o clube de usar a justiça como instrumento de pressão, afirma que o Flamengo tenta impor uma visão econômica individualista, como todo mundo, né? Então, gente, aí o que eu fiz também questão de trazer aqui, ó. E nesse meio tempo, o Flamengo foi adjetivado através das primeiras notas dos clubes, da segunda e das notas da Libras. Eles adjetivaram o Flamengo dizendo que o Flamengo é o seguinte, isso os clubes que pensam em união. Eles chamaram o Flamengo de sorrateiro, mesquinho, egoísta, isolado, repentino, contraditório, indevido, predatório, torpe, prepotente, doloso, individualista, antiquado, solitário, individualista, falso, desrespeitoso, violador, asfixiador e mentiroso. Esses foram alguns dos adjetivos, tem mais lá, sabe, ainda que eles chamaram o Flamengo. Esses são os clubes que estão propondo diálogo e união ao Flamengo, tá bom? E agora a gente vai entender o porquê que o Palmeiras está nesse lugar da tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Começa na segunda rodada, cara. O pênaltizinho mandrake do Palmeiras. Já começa aí, no pênaltizinho mandrake do Palmeiras. E nesse jogo, né, no dia Jamais dariam pro Flamengo isso aí. O Palmeiras tem 2 golzinhos de pênalti, vence por 2-1, pênaltizinho aos 91 minutos. O que acontece é o seguinte, a frequência dos pênaltis, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não é uma vitória de 4-0, não. Ah, o Palmeiras venceu o jogo por 4-0, aí teve aquele pênaltizinho mandrake aos 92. Não. Não. Internacional. Beira-Rio. O pezinho do Richard Rios tá alto ou é impressão nossa? Ou a cabeça do jogador do Internacional que tá baixa? Pior que o lance do Danilo, hein? Venceu esse jogo.
impacto direto no resultado. Vamos para 17 de agosto, estádio Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. Dentro da área do Botafogo, meu amigo. O cara simplesmente chutou o tornozelo do atacante do Botafogo. Placar final, Palmeiras 1, Botafogo 0. Vitória 2, Palmeiras 2. O Palmeiras está perdendo por 2-0. Esse pênalti, cara. Esse pênalti foi marcado. Olha, isso aqui é sacanagem, porra. Isso é sacanagem. Como é que acaba o jogo? Então, 2-2. Tira esse pênaltizinho aí, Mandrake. Seria 2-1 pro Vitória. Então, são pênaltis que estão influenciando diretamente o resultado. E influenciando diretamente o resultado, influenciam diretamente a classificação. Influenciando diretamente a classificação, influenciam a disputa do quê que o Palmeiras disputa? Título. E até o jornalista César Filho, do SBT, falou sobre a situação. Árbitro, como é que é o nome dele? Ramon Abate, de Santa Catarina. Porque normalmente eu não gosto de falar, mas tem que falar Ramon Abade Abel. Olha que coincidência, ele tem sobrenome igual do técnico do Palmeiras. Ele esteve o ano passado apitando Fortaleza e Palmeiras aqui em São Paulo. Estava 1-0 pro Fortaleza. Ele deu 2 pênaltis pro Palmeiras, discutíveis, né, de interpretação. E ele foi afastado pela CBF em 2024 exatamente pelos erros cometidos no jogo com o Palmeiras. Muito bem lembrado essa situação. O Vin Diesel, né? O Jean-Pierre, que é um bom árbitro, mas o recado tá dado. Se errar contra o Palmeiras, você vai para uma geladeira eterna. Esse mesmo árbitro, Ramon Abate Abel, apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, cujo melhor resultado para o Palmeiras seria um empate entre os dois. O que aconteceu? Ele travou o jogo ficou empatado, ele expulsou um jogador do Flamengo e, como se fosse um prêmio, ele veio apitar justamente o jogo do adversário de Flamengo e Cruzeiro. Aliás, torcedores de Flamengo e Cruzeiro, isso é a minha opinião, tá? Esqueçam o campeonato, já tem dono, pode encerrar agora. Aliás, o campeonato está mais manchado do que todos que eu já vi até hoje do Brasileirão. Esta é a minha opinião. Olha, eu quero dizer o seguinte... Aqui, vou olhar para a câmera. Aqui, é o seguinte, chega mais perto, por favor. Quero dizer o seguinte, esse árbitro representar o Brasil na FIFA, como diria Boris Casoy, é uma vergonha. A CBF é uma vergonha. Trocou presidência, mas continua a mesma coisa, entendeu? É uma vergonha. O que aconteceu no jogo do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, foi uma vergonha. O que aconteceu no jogo do Grêmio, vergonha. É vergonhoso o que acontece no futebol do Brasil. Essa é que é a grande verdade. Aliás, por favor, só para terminar, a diretoria do São Paulo também é uma vergonha. Essa é que é a excelente, vergonha. Hein? E para finalizar, né, notícia dada aí pelo UOL, os clubes da Libra estão estudando o estatuto para tentar excluir o Flamengo da Libra. Exclua! A melhor coisa que vai acontecer pra gente é ser excluído de algo que é nocivo ao Flamengo. Tá? E o Flamengo negociará, caso isso aconteça, individualmente com a Globo ou com outra emissora. Com certeza, o Flamengo, se isso acontecer, ganhará mais do que o que a Libra, toda desorganizada, né, e feita nas coxas, está tentando. Lembrando que o Flamengo pediu o áudio das reuniões, né, para definir os critérios de distribuição, mas até agora não foi feito. Por que não foi feito, né? O Flamengo sempre excluído de decisões da Libra e sem conseguir ter acesso a algo que é seu de direito. Queria muito saber a sua opinião, desculpa esse tipo de vídeo corrido, mas eu tentei fazer o resumo o melhor possível desses erros de arbitragem, né, que era para o Palmeiras ter 40 pontos e não 55 pontos, como tem hoje em dia, e também essa situação toda da Libra, né, que o Flamengo está sendo assaltado e tem que, segundo a Leila, ficar calado e aplaudir. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui na Flageral.